Olá, que bom ter você aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Hoje vamos continuar a estudar a palavra de Deus no livro de Gênesis. Agora no capítulo 5, refletindo entre os versículos. Espero que estejam gostando desta forma de estudarmos a Bíblia. Fique comigo até o final deste estudo para poder aprender juntos sobre a palavra de Deus. A genealogia de Adão e a continuidade da promessa de Deus, Gênesis 5 nos apresenta uma genealogia que vai de Adão a Noé, destacando a continuidade da humanidade após a queda. Embora seja um capítulo repleto de nomes e anos, ele é profundamente significativo, porque demonstra a fidelidade de Deus em preservar sua criação e o avanço da linhagem que culminará na redenção por meio de Cristo. Leitura e reflexão dos versículos 1 e 2. A criação e a bênção de Deus sobre a humanidade. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Ele os abençoou e lhes deu o nome de humanidade quando foram criados. O capítulo começa relembrando a criação do homem e da mulher à imagem de Deus. Apesar do pecado, essa imagem não foi completamente destruída, mostrando o valor intrínseco de cada ser humano. Deus os abençoou e deu o nome de humanidade, menos sublinhando o propósito original, refletir sua glória na terra. O registro de Adão e Sete, versículos 3 a 5. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos, e teve outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Adão gerou filhos à sua semelhança, indicando que a imagem de Deus foi transmitida às gerações seguintes, mas também que a natureza pecaminosa de Adão foi herdada. A frase "e morreu" destaca a realidade da morte, consequência do pecado, Romanos 5, 12. Ainda assim, Deus permite que a vida continue por meio de Sete, mostrando sua graça. A linhagem de Sete até Enoque, vejamos o que estes versículos 6 a 20 têm a nos dizer. Sete viveu 912 anos, Enos viveu 905 anos, Cainã viveu 910 anos, Maalalel viveu 895 anos, e Jared viveu 962 anos. Eles tiveram filhos e filhas, e todos morreram. Esta seção segue um padrão. Cada pessoa viveu, gerou filhos e filhas, e morreu. A repetição enfatiza a consequência universal do pecado, a morte. Apesar disso, a longevidade reflete a misericórdia de Deus, permitindo que a humanidade se multiplicasse e que o plano divino seguisse seu curso. O que os versículos 21 a 24 nos diz a respeito de Enoque, o homem que andou com Deus. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e teve outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o levou. Enoque é uma figura única nesta genealogia, pois, em vez de morrer menos, ele é levado por Deus. Sua vida de 365 anos, um número simbólico de completude, reflete sua caminhada íntima com Deus. Este relato aponta para a esperança de vida eterna e prefigura aqueles que, como Enoque, viverão eternamente com Deus por meio de Cristo. Hebreus 11, 5. Os versículos 25 a 27, o homem mais velho da Bíblia, Matusalém, viveu 969 anos e teve filhos e filhas. Viveu ao todo
969 anos, e morreu. Matusalém é conhecido como o homem que viveu mais tempo na Bíblia. Sua longevidade destaca a paciência e a misericórdia de Deus em retardar o juízo que viria no tempo de Noé. É interessante notar que Matusalém morreu no mesmo ano em que ocorreu o dilúvio, o que pode indicar que sua morte marcou o início do julgamento. 6. Leitura e reflexão, versículos 28 a 31. Lameque e o nome de Noé. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do trabalho e do sofrimento causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Lameque profetiza sobre Noé, associando seu nome ao conforto e à restauração em meio à maldição da terra. Esta declaração antecipa o papel de Noé como instrumento de Deus para preservar a humanidade e iniciar um novo capítulo após o dilúvio. A menção aos 1777 anos de Lameque também pode simbolizar plenitude ou conclusão. O versículo 32 fala sobre introdução aos filhos de Noé. Aos 500 anos, Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O capítulo termina apresentando os 3 filhos de Noé, que terão um papel central na história do dilúvio e na continuação da humanidade. Sem, Cã e Jafé representam o início de novas nações, cumprindo o mandamento de Deus de multiplicar e encher a terra. O que podemos concluir do capítulo 5 de Gênesis? Gênesis 5 não é apenas uma lista de nomes, mas um testemunho da fidelidade de Deus em preservar sua criação. Apesar do pecado e da morte, vemos lampejos de esperança. Enoque andando com Deus e Noé sendo identificado como instrumento de conforto e redenção. Esta genealogia nos aponta para a continuidade do plano de Deus, que culminará na vinda de Cristo, o Redentor final. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui para dar continuidade a este estudo, capítulo 6 do livro de Gênesis, da Bíblia, capítulo por capítulo. Aproveito para convidar a abrir a Bíblia e estudar e refletir em cada versículo que estudamos hoje. Até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, e fiquem com Deus.